O Ministério da Cultura e o Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentam o podcast A Parte pelo Todo, uma realização do Instituto Tomiotaki. Desde que a gente botou o pé na ilha de Itaparica, aqui na Bahia, um assunto ronda as conversas dos moradores. E tá toda ameaçada por conta da ponte, né? Do projeto da ponte. E esse é um dos meus grandes medos de relação à ponte. Eu não vejo com bons olhos essa construção da ponte. Há muito tempo se fala na construção de uma ponte ligando Salvador a Itaparica. A ideia é encurtar a distância entre os dois lugares e facilitar o acesso de Salvador até o Recôncavo, passando por Itaparica. O que antes era uma possibilidade, agora em 2024, já dá para dizer que está cada vez mais perto de acontecer. Até o fechamento desse podcast, um canteiro de apoio às obras de sondagem já tinha sido inaugurado. A previsão é de que as obras fiquem prontas em 2028. No início do episódio passado, a gente atravessou a Baía de Todos os Santos de ferry para chegar até a ilha. A viagem levou uns 40 minutos, o tempo estava bom, mas a depender do movimento e das condições do mar, pode atrasar até 2 horas. Nos feriados, turistas e moradores esperam um tempão para conseguir uma vaga no ferry. Ou seja, para muitos, a chegada da ponte pode ser um alívio. Para quem trabalha em Salvador, por exemplo, ir e voltar pode levar menos tempo. Com a nova ponte, sair da ilha para ver a ilha pode ficar mais fácil, mas talvez a ilha já esteja irreconhecível. Eu sou José Eduardo, fundador do Acervo da Laje em Salvador, e te levo comigo nessa viagem pelas ilhas que ressignificam o Brasil. Por enquanto, a gente segue pelas águas. Se você quiser pegar essa trajetória do começo, recomendo voltar e ouvir o primeiro e o segundo episódios antes de aportar aqui. Este é A Parte pelo Todo, um podcast que viaja entre arte, cultura, memória e território, uma iniciativa do Instituto Tomiotaki. Vamos tocar agora a companhia do Instituto Sacatá, na ilha de Itaparica. Obrigado. Chegamos, licença, bom dia. Tudo bem? Félix está esperando a gente. Bom dia, Zé Eduardo, querido. Raimundo. Bom dia, seu Raimundo. Cadê o povo? Finalmente! Bom dia, bem-vindo. Gente, que alegria! Caiu meu preto. Bem-vindo. A gente estava chegando ao Instituto Sacatá, um dos lugares mais bonitos da ilha de Itaparica, se é que é possível fazer essa escolha. Este último a nos receber é o Augusto Albuquerque, coordenador do Instituto, que você já conheceu do episódio passado. Ele administra o Sacatá com o Félix Toro, diretor. O Sacatá é como uma ponte simbólica que conecta a natureza e a arte da ilha com o resto do mundo. O Instituto é um espaço dedicado à residência de artistas de toda parte. Estamos, em uma propriedade que está situada à beira-mar e na contracosta da ilha de Itaparica. A contracosta, a gente pode dizer que é dando uma referência geográfica, a parte noroeste de Itaparica, e que a gente está voltado, a nossa praia está voltada para o interior do Recôncavo Baiano, para o interior da Baía de Todos os Santos. Do outro lado, a gente vê São Francisco do Conde, a gente vê a Ilha dos Frades, que é Salvador. Do lado de dentro tem o casarão principal e mais uns 5 prédios que servem de apoio para a administração e abrigam os estúdios, onde os artistas desenvolvem a residência. Bom, a participação dos artistas ela acontece mediante um processo seletivo que é aberto. Ainda não há uma periodicidade definida, mas é um processo seletivo que é aberto para pessoas do mundo inteiro, baianos inclusive. Bom deixar claro que é aberto a brasileiros, baianos e não baianos, brasileiras, todo mundo.
E aquelas pessoas que são selecionadas, elas vêm para cá, recebem como prêmio a estada aqui. E normalmente essa estada dura 8 semanas. E eles têm toda a infraestrutura de hospedagem, alimentação, lavanderia. E aí esses artistas, eles têm tempo e condição para se dedicar única e exclusivamente à sua produção artística, sem ter que lidar com essas questões do dia a dia. É o sonho de todo artista, não ter que se preocupar com as 1000 obrigações do cotidiano e ainda ganhar de brinde uma vista paradisíaca. Agora, para falar como esse projeto começou, a gente precisa fazer uma viagem no tempo e no espaço, de Itaparica para Paris e Hollywood. Meu nome é Taylor Van Horn, sou americano, mas sou fundador do Instituto Sakatá aqui na ilha de Itaparica. Vim conhecer o Brasil em 1967, estou 50 anos aqui na Bahia. O Taylor é arquiteto e fundador do Sakatá, ao lado do Mitch Locke, que é cineasta. E Mitch era um estudante, foi fazer uma entrevista com o Sam Fuller em Paris. E tem essa amizade. Sam Fuller era um famoso cineasta americano. O Mitch ficou amigo dele e da família. Anos mais tarde, o Sam faleceu, mas a relação com a esposa e com a filha do cineasta continuou. Corta para Hollywood anos mais tarde. Mitch está numa festa e encontra Krista, viúva do cineasta. Krista falou. E Krista perguntou, e Taylor, cadê ele? Ele está na Bahia, está procurando um terreno. E Krista falou, eu conheço alguém que está vendendo um terreno lá na ilha, no Brasil, uma ilha lá no Brasil. Os dois já tinham a intenção de criar o Sakatá no Brasil. E daí foi assim, a filha de Sam Fuller ficou grávida de um rapaz cujo tio era um amante do dono dessa casa aqui. E foi assim que conhecemos a casa aqui. E dentro de poucos meses, compramos essa casa. Estava funcionando como um hotel aqui, uma pousada. Eles assistiram ao DVD com imagens da propriedade e decidiram que ali fariam o Instituto Sakatá, que ganhou esse nome em referência ao Vale do Sakatá, na Califórnia. Foi lá que eles tiveram a ideia de criar uma residência artística, mas se deram conta de que já existiam muitas na região e nenhuma, até aquele momento, na América do Sul. E por que resolveram fazer uma residência artística? Em toda a minha vida convivi com artistas. E admiro muito que artista, não tem artista que faz isso por dinheiro, tem artista que fica rico, né? Mas é outra paixão. Paixão pela arte não é uma paixão ligada à ganância, é outra paixão. E respeito muito essa paixão e por isso quis fazer uma residência para artistas. O Taylor também nutre uma paixão pelo Brasil, desde que veio fazer um intercâmbio em Natal, no Rio Grande do Norte, ainda na adolescência. Na época, ele conheceu Salvador e, desde então, alimentou o desejo de viver na Bahia. A propriedade onde fica o Instituto Sakatá sempre foi abrigo para causas nobres. Antes de ser residência artística e antes de ser uma pousada. Sim, porque descansar é uma causa nobre. Ela foi sede de um instituto para mulheres. Aqui, no início do século XX, uma mulher bem à frente do seu tempo, chamada Henriqueta Martins Catarino, que fundou em Salvador o Instituto Feminino da Bahia. Aqui é o Augusto Albuquerque de novo. Ela adquiriu essa propriedade e fazia dela a sede de férias do Instituto Feminino, que era uma escola que foi criada para moças da sociedade baiana, para que elas pudessem ter uma educação profissional e ter uma alternativa honesta ao casamento para sobreviver. Ou seja, que as mulheres não fossem obrigadas a casar para ter que sobreviver. É como se aquele lugar na ilha tivesse como destino receber espíritos inquietos, dispostos a promover transformações. De certa forma, é como Taylor também enxerga a Bahia, como um lugar propício para a criação artística. Também acho que a Bahia tem um recado a dar, que o povo baiano é muito criativo, apesar de toda a história de repressão, de todo o sofrimento que marca a Bahia. É uma resistência, uma força cultural aqui que é impressionante, que inspira artistas que vêm de fora. Sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas eu concordo com o Taylor. Como dizia o velho Dorival Caymmi, a Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem.
A Bahia inspira artistas que vêm de fora, mas também é fonte. Muitos artistas daqui irradiam nossa cultura para o mundo. É o caso de Dioscórides Maximiliano dos Santos, o mestre Didi, nascido na capital, mas que manteve uma relação próxima com Itaparica. As obras de mestre Didi têm profunda ligação com as religiões de matriz africana. São esculturas que usam materiais como búzios, contas e fios de palha para recriar objetos ligados aos orixás. A ligação de Didi com Itaparica passa pela Baía de Todos os Santos, por uma época em que a grande fonte de riqueza da ilha vinha da caça da baleia. O elo dessa história é Marcos Teodoro Pimentel. Marcos, ele é um africano, ele chega muito jovem à ilha, né? Muito jovem, a julgar pela data da sua morte, 1886, muito provavelmente Marcos chegou quase uma criança, entrando na fase de adolescência. Esse é o Wellington Castellucci Júnior, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E ele é comercializado, como outros africanos escravizados foram, para um senhor de Itaparica, uma família de posses consideráveis na ilha de Itaparica. E diga-se de passagem, é uma infeliz coincidência, essa família que escravizou Marcos durante 15 anos são os descendentes do escritor João Baldo Ribeiro, aquele que escreveu Viva o Povo Brasileiro. Viva o Povo Brasileiro é o famoso livro do João Baldo que a gente citou no episódio passado, que se passa em Itaparica. O Marcos, ele como escravizado, ele ficou sob os auspícios dessa família, família Pimentel, durante longos 15 anos. E ele, como escravo, ele trabalhou como barbeiro. Naquele tempo, a profissão do barbeiro ia além do corte de cabelo e aparo da barba. O profissional também fazia pequenas cirurgias, retirava dentes, fazia sangramentos e até receitava remédios. E essa foi uma questão muito interessante sobre Marcos, porque todo cativo que tinha uma função diferenciada, ele tinha a possibilidade de acumular o que nós chamamos de pecúlio, uma renda. E com essa renda, ele conseguiu comprar sua liberdade em 1849. De posse da liberdade e com algum dinheiro guardado, Marcos se lançou no negócio de caça às baleias, que já rolava na ilha desde os anos 1600. A ilha de Itaparica, por ficar dentro da Baía de Todos os Santos com suas águas calmas, era um lugar privilegiado. Os animais costumavam dar uma voltinha pela baía e ali eram capturadas com mais facilidade pelos caçadores. Quando Marcos se torna um sujeito livre, liberto, ele incorpora o sobrenome do seu antigo senhor, Marcos Teodoro Pimentel. Muitas pessoas que não têm o devido esclarecimento, o devido conhecimento sobre a história, falam assim, mas como é que um cidadão escravizado, depois de tantos anos, ainda usa o sobrenome daqueles que lhe exploraram? Isso era uma estratégia que muitos africanos utilizavam para, digamos assim, galgar espaço de prestígio na sociedade dos brancos. Marcos foi casado com uma mulher conhecida como Maria Africana e juntos tiveram um filho que também se chamava Marcos. Ele teve outros 2 filhos com uma mulher de nome Raquel. Depois de comprar a própria liberdade, ele também compra a liberdade do filho. Então, Marcos velho e Marcos jovem se tornam sócios, além de pai e filho, amigos inseparáveis e sócios no empreendimento da baleação. Os dois construíram, então, uma rede de relações com outros africanos livres para o comércio de derivados da baleia. Na Idade Moderna, a principal matriz energética que impulsionou o desenvolvimento do capitalismo ocidental foi o óleo de baleia. Então, o principal derivado da baleia era o óleo, para iluminar as lamparinas das cidades, das oficinas de artesãos, dos palacetes. Por ser um animal de grande porte, várias partes da baleia eram utilizadas após a captura. No caso das cachalotes, o líquido encontrado no cérebro delas virava uma cera para velas que não produzia muita fumaça e nem soltava o cheiro ruim como as velas da época.
Essa parte nobre era reservada para pessoas mais ricas de Salvador e outras partes do Império. Então você vê que até no que diz respeito à apropriação dos derivados da baleia, havia uma diferença de classe. Para os pobres, baleia jubarte, baleia franca, baleia piloto, baleia anã, mink. E os pobres, principalmente as pessoas escravizadas, costumavam comer a carne da baleia, não porque fosse uma iguaria, mas porque a população branca e rica rejeitava o produto. Agora, voltando à história dos dois Marcos, foi esse comércio que permitiu que eles conquistassem a liberdade para toda a família e tivessem também autonomia financeira em pleno período escravista. Outros africanos e brasileiros antigos escravizados também se lançaram nesse negócio. A atividade já não interessava tanto aos brancos, porque o número de baleias circulando pela Baía de Todos os Santos estava decaindo. Mas ainda assim, dava para tirar um dinheirinho. Isso envolvia um monte de gente, porque Marcos tinha uma rede de funcionários pagos. Marcos, inclusive no seu inventário, tem lá umas contas que ele também, o seu filho, vai ter que pagar, que eram as antecipações que os baleeiros que trabalhavam na sua embarcação tinham ido na venda lá comprar cigarro, cachaça, um tamanco, não sei o que, bolacha, tal. Quer dizer, isso mostra que Marcos tinha uma credibilidade incrível, porque os camaradas chegavam na casa comercial e diziam: Marcos mandou pegar isso aqui, assim, assim, e entregavam, para depois ele pagar. Antes de morrer, em 1886, Marcos pai fez o percurso contrário do início da vida, dessa vez como homem livre. Mas antes da sua morte, ele faz uma viagem à África com seu filho mais novo, com Marcos jovem. Ele pega um vapor, um navio transatlântico, vai para a África e lá ele recebe os chamados assentos de uma matriz religiosa africana, chama-se Baba Egum ou Egungun. Os assentos ou assentamentos que o professor William falou aí são objetos sagrados que um sacerdote confia a outra pessoa para instalar um espaço religioso em um novo lugar. E assim Marcos pai e Marcos jovem criaram o terreiro do Tuntum, em Itaparica, um dos poucos dedicados ao culto dos eguns no Brasil. Como na Nigéria e no Benin, os egunguns são ancestrais familiares que se encantam e voltam para dar orientações para a comunidade. Apesar das semelhanças e pontos de contato, é diferente do candomblé, justamente por privilegiar a ligação com os antepassados e não com os orixás. Recapitulando, depois de fazer o assentamento de Baba Egum, em Itaparica, em 1886, o Marcos morre. Não existem muitas notícias dos outros filhos. Mas os dois filhos, Marcos jovem e Teodoro José Pimentel, eles permaneceram na ilha de Itaparica e, enfim, viveram até... Marcos morre em 34, salvo engano, e Teodoro morre em 37, alguma coisa. Foram eles, enquanto responsáveis pelo terreiro, que iniciaram o mestre Didi no culto aos eguns. O Didi era filho de Mãe Senhora, a sacerdotisa do Ilê Axé Opô Afonjá, uma das casas de candomblé queto mais tradicionais da Bahia e do Brasil. No Ilê Axé Opô Afonjá, ele também vai se projetar como um grande artista, né? Ele faz várias viagens para a África, para o Benin. Foi um homem premiado internacionalmente, recebeu bolsas de organismos internacionais. E ele vai fazer genealogias, vai escrever um monte de coisas interessantíssimas sobre a relação familiar de muitos grupos étnicos que viviam e vivem ainda na África. Anos mais tarde, em 1968, quando Mãe Senhora morreu, o Ilê Axé Opô Afonjá passou a ser liderado por Ondina Maria Pimentel, que vinha a ser neta de Marcos, o caçador de baleias. Então a história desse personagem, Didi, ela, digamos que marca uma parte muito interessante, importante da ilha de Itaparica, por conta de uma série de questões que nós poderíamos aqui elencar, a forma como muitos africanos, se não todos, mas como alguns africanos, conseguiram, apesar das agruras da escravidão, recompor, construir famílias e manter a genealogia
né, dos seus familiares, né, e assim por diante. Talvez seja isso que essas trajetórias podem ensinar pra gente. Essa história que começa na caça às baleias passa pelo resgate de um culto africano e chega na arte do mestre Didi. Faz pensar nessa resistência incrível que o povo preto teve ao ser sequestrado para o Brasil e para a ilha de Itaparica. O primeiro obstáculo era sobreviver. Sobreviver à travessia, ao trabalho forçado, às tentativas de apagamento da cultura e dos modos de vida. Mas além de sobreviver, a família do Marcos, o mestre Didi e tantos outros que passaram pela ilha construíram novas rotas de sentido para a vida. Nesses 2 episódios em que a gente passou pela ilha de Itaparica, a gente encontrou muitas histórias de resistência e transformação. A história da independência do Brasil na Bahia foi uma delas. Os portugueses queriam tomar Itaparica para ter acesso aos recursos do recôncavo baiano e assim manter o domínio de Salvador, mas o povo de Itaparica resistiu. Na abertura desse episódio, a gente falou do projeto que quer construir uma ponte ligando Salvador a Itaparica, facilitando o acesso ao recôncavo baiano. Já existe uma ponte fazendo a conexão entre a ilha e a região do recôncavo. O que o novo empreendimento vai facilitar é o acesso dos soteropolitanos às cidades do interior. O Wellington Castellucci visita a ilha de Itaparica desde menino e desde então acompanhou as transformações do lugar. A implantação do sistema de ferry-boat, ponte do funil, abertura de estrada, condomínio, expulsão das populações que ali viviam, aí, depois degrada. A ilha de Itaparica hoje é uma região completamente degradada e abandonada, desvalorizada, insegura, muita violência, exceto a cidade de Itaparica, a cidade. Para ele, só a sede da cidade ainda tem alguma segurança, e a construção da ponte pode trazer outros problemas para a ilha. Então, vai acontecer uma demanda muito grande de pessoas em busca de espaço para... E aí você vai ter um processo de construção desordenado, um em cima do outro, como desdobramento, processo de degradação ambiental, porque aí é desmatamento de mangue, de áreas verdes, de área de preservação ambiental, de resto de restinga que tem na ilha de Itaparica. É lógico que para uma parte da população a perspectiva de ter uma ponte representa uma facilidade no deslocamento entre as cidades. É porque assim, os entendimentos da grande maioria são entendimentos periféricos, né? Aqui é a Patrícia Itaparica, policial militar, assistente social e ativista, que você já conhece aqui do podcast. É aquilo que é vendido na mídia. Vai melhorar, você vai ter emprego, em não sei quantos minutos você vai estar em Salvador. Porque quais são os 2 problemas da ilha em si? A mobilidade urbana, né? E a questão do emprego. Como a ponte vai custar bilhões de reais, a perspectiva é de geração de milhares de empregos no período da construção. Para uma população que convive com desemprego, não deixa de ser uma boa notícia. Mas como a gente já falou aqui, com a conclusão das obras, é possível que o trabalhador não encontre mais a ilha que conhecia antes. Enfim, tem gente que deixa a porta aberta aqui, bate papo, fica de boa. Então tudo isso vai ser impactado com a vinda da ponte. As especulações imobiliárias, tem gente que não vai conseguir se manter aqui, né? O Augusto Albuquerque, do Instituto Sacatá, segue a mesma linha. Ele acredita que a ponte pode gerar um efeito comum nas grandes cidades, que é a descaracterização das identidades locais, coisa que já acontece em Salvador, onde ele nasceu. Há determinados bairros nos quais eu não me reconheço na cidade onde eu nasci, porque ali eu não sei direito que diabo é aquilo ali não, mas, enfim, há bairros que poderiam estar em Goiânia, em Belo Horizonte, né, na Barra da Tijuca, né, mas que estão em Salvador e que não falam tanto, né, a não ser por esporádicas baianas na esquina vendendo seu acarajé e inundando o ar com o cheiro do azeite frito. Por mais que existam vozes dissonantes com relação à construção da ponte, a obra parece uma realidade inadiável. São balsas de sondagem, pontos de apoio, cronogramas e diversas outras estratégias para colocar de pé um dos maiores empreendimentos do país.
Até agora não apareceu nenhuma Maria Filipa com força suficiente para intervir no projeto, e a população ainda tem esperança de que a ponte possa mudar a vida de todos para melhor. Pensando no histórico de resistência da ilha, talvez a resposta chegue de uma forma e na hora que a gente não espera. Mas pode ser que seja tarde. Estamos retornando agora para Salvador, na lancha Joana Angélica 1, saindo de Mar Grande. O mar está um pouco revolto, há um respingo de chuva, uma balança, mas é uma paisagem muito bonita de ver. E o clima na cidade já é de festa junina. Chegou a hora de voltar para Salvador, utilizando a tecnologia que sempre ligou os dois territórios. Porque viajar de barco, de certo modo, ainda é uma experiência muito que leva a gente para as nossas ancestralidades mais antigas, no sentido de que foi esse modo que esses territórios foram ligados. Salvador foi ligado a Itaparica, a Veracruz, a todas as ilhas através do mar. Então, essa ideia ainda de atravessar o mar com essa tecnologia da madeira, da máquina, do barco, essa tecnologia com profissionais que aprendem a dominar aquilo que é indominável, que são as águas, talvez seja uma das experiências mais bonitas de se fazer de novo. Então, foi uma viagem muito especial. Rever Itaparica nesse momento, perto das festas juninas, foi muito especial porque eu acho que a gente aprendeu muito, muita coisa sobre a história do lugar, sobre as pessoas, sobre seus modos de comunicar, sobre suas redes de relações, sobre suas histórias, suas fabulações. Além de ser tudo muito divertido, comida farta, sorvetes maravilhosos, muito afeto envolvido e o desejo de voltar, principalmente nesse momento em que o futuro não nos pertence, mas ele pode indicar que mudanças drásticas aconteçam e que aquela região sofra de algum modo algum processo de especulação ou de gentrificação que a gente não está preparado, mas a gente já sabe como acontece por conta das pessoas que chegam em territórios que são sagrados, conservados e de repente por uma postagem mal feita ou por um interesse imobiliário, aquilo que era um paraíso ecológico, aquilo que era um lugar maravilhoso para viver, para sentar, para curtir, aquilo vai se acabar. Então a gente ainda conseguiu viver uma ilha Itaparica e uma Veracruz de uma forma como a gente viveu na adolescência e na infância, como lugar de maravilhamento. Principalmente no centro, com a beleza das casas. A paleta de cores, as luzes, o andar aí na Fonte da Bica, o beber água para ter saúde, dinheiro e amor. Eu acho que o que essa viagem fez conosco, talvez o que esse podcast pode dizer alguma coisa para vocês, quem nunca veio, venha, e quem já veio, venha de novo. Porque assim, são experiências que a gente vai guardar muito na vida. E foi assim, com a natureza presenteando a gente com muita beleza, que a gente fez a travessia entre Itaparica e Salvador, guardando ricas memórias sobre um território cheio de histórias e futuros possíveis. Itaparica ajuda a gente a pensar nas contradições que deram origem ao Brasil. Mas por mais que eu, um baiano, insista em ver a Bahia como o centro de tudo, não é possível pensar o país a partir de um lugar só. E talvez outra parte do território, outra ilha, nos ajude a pensar esse todo que é o Brasil. No próximo episódio, a gente vai aportar na Ilha de Marajó, no Pará, onde o maior rio do mundo encontra o mar e onde culturas milenares sobrevivem em meio às águas. A gente se encontra na próxima viagem de A Parte pelo Todo, um podcast que viaja entre arte, cultura, memória e território.
Eu sou José Eduardo Ferreira Santos e, além de narrar, colaboro com a pesquisa desse podcast. A produção é da Trovão Mídia, a idealização é de Gabriela Molan e Paulo Miada, e a coordenação institucional é de Amanda Samu e Ana Roman, do Instituto Tomiotaki. Pesquisa, reportagem e roteiro de Jéssica Almeida e Vinícius Luiz, som direto por Vitor Brasileiro, edição de som e mixagem de Pedro Vituri, trilha sonora original composta por Pedro Leonel. Olá, eu sou a Gabriela Molan, diretora executiva do Instituto Tomiotaki, e estou aqui para te contar que este podcast que você acabou de ouvir é fruto do trabalho das mais diversas equipes do Instituto. Todo o trabalho que a gente faz aqui é coletivo. E para quem não sabe, o Instituto Tomiotaki é uma organização independente e sem fins lucrativos e estamos sempre trabalhando para impulsionar redes, refletir sobre o Brasil e seus mais diversos territórios e fazer circular saberes, livros, ideias e exposições. Eu te convido a acompanhar nossas atividades por meio do nosso site e das nossas redes sociais. E se você puder, também contribuir conosco, ficando mais próximo e se tornando um amigo Tomi. Um abraço e até o próximo episódio.